permanecer de pé. Amém. Vamos ouvir o conselho de Deus para nós nesta noite. Feche teus olhos. Amém. Êxodo 25, verso 40. Atenta, pois, que o faça conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Bondoso Deus, no nome de Jesus Cristo, pedimos que abençoe teus filhos e fale conosco através da sua palavra. Amém. Poder sentar. Peças de quebra-cabeça. Esse é o nosso tema. Peças de quebra-cabeça. Apocalipse capítulo 10, versículo 8 ao versículo 11, nós estamos ficando familiarizados, né, com ele. Eu vou falar um pouquinho. Eu lembro que uma vez o irmão Brana falou de um pregador que ele tinha um certo tempo para pregar. Então ele usava sempre uma pastilha, uma bala. Quando terminava, aquela bala terminava o tempo dele, né? Aí um dia o diácono ficou observando ele. Passou meia hora, ele não terminou. Passou 40 minutos, ele não terminou. Passou 1 hora, ele não terminou. E o culto se estendeu por 2 horas. Aí a bala nunca terminava, era um botão, sabe? Então, às vezes a gente bota um botão na boca e a gente pensa que é uma bala, né? E a gente vai falando, esquece de falar, né? Eu vou botar uma bala na boca hoje nessa hora. Amém. Glória a Deus. Deus mostrou para Moisés como ele deveria fazer o tabernáculo. Deus mostrou, deu toda a planta para ele, o desenho, aquele lugar de adoração que eles teriam ali no deserto. Nós sabemos o que significa, que era um tipo, né, do ministério de Deus para esse dia. Agora, o que vamos pensar mais um pouquinho profundo nisto é que só Moisés sabia e conhecia essa planta. Ele sabia aonde cada móvel ia estar, a quantidade de madeira, como cortar. Ele tinha que instruir os carpinteiros, os ourives, aqueles que trabalhavam com ouro, trabalhavam com a prata, com cobre, aqueles que trabalhavam também com as peles, porque também tinha peles de animais marinhos e de outros animais. Então Deus mostrou tudo para Moisés. E Moisés precisava dos profissionais para montar aquele tabernáculo no deserto. E era um tabernáculo desmontável. Ele não era fixo. Quando a nuvem ou a coluna de fogo começava a se mover, eles começavam a desmontar.
eles foram desmontando e montando, que já estavam práticos, como montar o altar do sacrifício, a bacia, o candelabro, a mesa dos pães asmos, o altar de incenso, a arca. E eles já estavam... Agora, não era qualquer pessoa que carregava aqueles móveis, não era qualquer um que ia fazer, trabalhar ali, para construir aquele tabernáculo. Eram peças de quebra-cabeça. Deus mostrou o modelo e disse: faça tudo conforme o modelo que foi te mostrado no monte. Graças a Deus. Vendo aqui no primeiro selo, também foi mostrado para o irmão Branham no monte. Deus sempre trabalhou com os montes. Não para subir, para fazer vigília e gritar a noite toda, porque você não precisa disso hoje. Né? Você já recebeu a revelação do selo, para que orar para buscar que revelação você precisa? Você já tem. Né? Esse é o tempo de comer o livro. Apocalipse 10, 8 a 11. Esse é tempo de comer o livro. O anjo disse a João: vai ao anjo que tem um livrinho aberto na mão, toma e come. E reprofetiza. Nós sabemos que cada coisa vem no seu tempo certo. Né? Tudo vem no seu tempo. Salomão fala disso em Eclesiastes capítulo 3. Cada coisa em seu devido tempo. E nós estamos num tempo de comer. Jesus, no final do seu ministério, ele disse que eles também tinham que comer. Lá no Jardim do Éden, Deus disse que não era para comer daquela árvore. Aqui ele já disse que tem que comer. Lá era morte, aqui é vida. Amém. Amém? Amém? Aleluia. Primeiro selo 36 foi o primeiro selo aberto. E o profeta estava no quarto, esperando de Deus. Mas de repente, ele começou a lembrar que ele já tinha pregado esses selos. Pregou esses selos, em menos de uma hora ele pregou todos esses selos, de acordo com o livro do Dr. Schmidt, muitos outros grandes homens. Né? Então ele buscou as velhas anotações. Como diz no sétimo selo, ele buscou as velhas anotações e começou a ler e começou a montar o primeiro selo. Agora, ouvimos o que ele disse aqui. Eu absolutamente hoje, eu espero que as pessoas sejam espirituais. Eu teria cometido um terrível erro sobre isso. Se por volta das 12 horas hoje, o Espírito Santo não tivesse entrado no quarto e me corrigido em certas coisas que eu estava anotando para falar. Se ele não tivesse entrado no quarto, me corrigido em certas coisas que eu estava anotando para falar, se o Espírito Santo não entrasse no quarto. Os pregadores às vezes saem sem esperar o Espírito Santo ter entrado no quarto. Verdade. E joga as suas anotações para o povo, joga a sua pregação para o povo. Você conhece aquele cubo, é um quadrado de quebra-cabeça, cheio de cores. Aí eu nunca consegui montar, não. Tem gente que consegue, né? Aí você mistura aquilo tudo. E depois, rapaz, é um quebra-cabeça para montar, né? E você bota o amarelo e bota o outro, bota e olha lá, não dá certo lá atrás. Aí você tenta, não, eu consigo, não dá certo. Aí tem gente que chega ali, 2 toques. Mas bem, como é que você pode fazer isso? Né? Agora tem um que tem habilidade para montar. Se Arão fosse fazer o tabernáculo, não ia dar certo. Se a Miriam fosse fazer, também não dava certo. Se Josué fosse fazer, também não dava certo. Não foi ele que viu. Né? E para reprofetizar, tem que comer o livro. Tem gente que quer reprofetizar, mas nunca comeu o livro. Né? Porque o livro é amargo. Tem a partezinha doce dele. Mas no ventre ele é amargo. Ele vai permanecer amargo ali dentro. Olha só. Eu estava tirando aquilo de um velho contexto.
né? Pregadores hoje que tiram suas pregações de velhos contextos. Velhos contextos. E ele tinha pregado isso na primeira e segunda etapa. Foi um avivamento, houve cura, paralítico andaram, né? Mas estava tudo errado. Era certo para aquele dia, porque o livro estava fechado. Agora o livro estava aberto. Mas o irmão Branham ainda não tinha ouvido o Espírito Santo. Ele não tinha entrado no quarto ainda. Olha, quantas pessoas trouxeram tanta doutrina porque não esperaram o Espírito Santo entrar no quarto, né? Não esperaram entrar no quartinho daquela tenda. Nós tivemos muitas doutrinas aqui no Brasil, ainda tem ainda. Tantos grupos. Aí nós perguntamos, o Espírito Santo entrou no quarto, corrigiu aquelas pregações? Aí você vai ver que quadro horrível. As pessoas tentando montar um quadro dos trovões, dos selos, do novo nome. Aí fica aquele quadro horrível. Aí fica faltando alguma coisa. Aí você vai montando aquele negócio, aí você olha se está faltando alguma coisa, você não consegue colocar aquela peça. Mas tem um que consegue. O negócio é que sempre tem um que consegue. Eu nada tinha sobre isso. Eu não sabia o que o segundo selo é. Mas eu tinha alguns velhos contextos de algo que falei há vários anos atrás e anotei aquilo. E eu reuni aquele contexto do Dr. Schmidt, muitos grandes mestres de projeção. Olha, nós temos grandes mestres no Brasil hoje, gigantes dessa mensagem. E tem gente ainda da mensagem, da terceira puxada, que diz, pois é, escutei o DVD de fulano, que tremendo. Velho contexto, meu irmão. Não vai botar essa peça lá que não vai dar certo. Aqui não dá certo ali não, vai colocar a vaca pastando em cima da árvore. Quando você vê que você montou, diz, montei. Aí você vê a vaca, tá lá em cima pastando. Aí você tem que começar de novo, baixar a vaca para baixo. Tentar colocar ela no pasto. É o que muitos têm que fazer, tentar colocar a vaca no pasto. Porque a vaca pasta é no pasto, não é em cima da árvore. Olha, e disse que era mestre de projeção. O irmão Branham tinha todos eles ali anotados. Isso aí está pronto. Isso até que o Espírito Santo entrou no quarto. Que o problema é que o Espírito Santo não entrou no quarto de muita gente. Não. Ele não entrou ali para falar com ele. Ele quer falar de qualquer jeito. Eu achei aqui, ó. Agora eu vou mostrar isso aqui para esse povo. E pergunta, e o Espírito Santo entrou no quarto? E todos eles criam naquilo. Então eu anotei. Eu estava preparando para dizer, bem, agora eu estudarei isso a partir desse ponto de vista. E ali por volta das 12 horas do dia, o Espírito Santo simplesmente passou impetuosamente pelo quarto e a coisa toda simplesmente se abriu para mim, passou ligeiro. Ele não passou devagar. O vento passou. E aquilo se abriu para mim. Se abriu para ele. Nós tivemos, depois dos selos abertos, 40 anos com o livro fechado. Nós pegamos as mensagens, lemos e não vimos nada. Não apareceu ninguém para montar. Um montava, dizia que o profeta tinha que voltar. Outro montava, dizia que o pai era um e o filho era outro. Outro montava, formaram um concílio de pastores. A vaca sempre estava em cima da árvore. Pastando, mas não está certo isso aí. Porque se uma revelação é contrária à palavra, então ela não é uma revelação.
Você sabe, há algumas daquelas coisas que podem parecer absolutamente a verdade. Olha, existem coisas que parecem serem a verdade e, no entanto, não serem a verdade. Verdade. Eu posso gritar, sabe, pisar o chão, bater os pés no chão, pular, e aquilo não é a verdade. Aleluia. Verdade. Agora, esse é o primeiro selo. Ele vai lá. O que vamos tentar, através da graça de Deus, explicar nessa noite, da melhor. E eu entendo que um homem tentando explicar isso está caminhando em terreno perigoso. Se não sabe o que está fazendo. Ele está caminhando em terreno perigoso, tentando explicar essas coisas. Vamos aqui na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, no parágrafo 121. Ele é o tema principal da Bíblia inteira. Se você lê a Bíblia e não vê a Cristo em cada versículo dela, volte, leia novamente. Vê. Se você não consegue ver a Cristo em cada versículo da Bíblia, então leia novamente. Porque você falhou em ver algo. A Bíblia é Cristo. Ele é a palavra. Quando você lê, no princípio criou Deus. Ali está Cristo. Vê? Disso até ao amém em Apocalipse. É cada palavra testificando de Jesus Cristo. Cada letra, cada versículo está Cristo na Bíblia. Você enxerga ele ali. Essa é a razão desses livros acrescentados, que ele chama o segundo livro de Daniel, livro dos Macabeus, Purgatório de Ágias, tolices como essas, vejam, das quais não se fala na Escritura, não tem relação com as demais dela. Não há lugar para colocar um purgatório ali, não há lugar para colocar intercessão de santos e coisas. Não há lugar ali para isso. Não há lugar para uma denominação, não há lugar para credos fora dela, da Bíblia, vê? Deste modo, quando vocês verem essas coisas, elas simplesmente não entram em cogitação. E essa é a razão porque as pessoas têm acrescentado esses, e têm o seu quebra-cabeça todo misturado. E hoje nós vemos dentro da mensagem, os homens não conseguem montar esse quebra-cabeça dos trovões, do novo nome, da mensagem de um homem só, que agora eles se atrapalharam todos. Agora eles tinham que procurar a orientação de Moisés, porque ele viu o tabernáculo lá. Ele sabia como derreter aquele cobre, como derreter aquele ouro, a medida certa para aquele candelabro. Ele sabia como cortar aquelas madeiras, aqueles desenhos dos querubins, ele sabia. Ele tinha o homem certo, o Bezalel certo para desenhar aquilo, para fazer. Não adianta alguém voluntariamente se apresentar como pregador, quando Deus chamou e não coordenou ele para ser um pregador, para ser um pastor. Ele não sabe montar o quadro. Ele não vai ao homem que sabe. Não vai ouvir aquele CD, aquela fita que vai lhe instruir. Ah, eu recebi de Deus. Ah, eu recebi lá na montanha. Deus sempre tem seu homem. Amém. Amém, Jesus. Lutero veio para um trabalho, Wesley veio para outro. Os pentecostais vieram para outro trabalho. Mas os pentecostais também tinham o seu líder. O William Selman era o líder deles. Aí veio Branham, Deus mesmo em carne humana. Deus da carne de um homem. Amém. Para nos trazer a palavra. Amém. E qual foi sua missão? Ele era um profeta. Qual foi a missão dele? Revelar.
gravar o CD, aliás, as fitas daquele tempo. Isso foi a sua missão. Qual é a missão de um apóstolo? Colocar as coisas em ordem. Não colocar uma igreja em ordem. Quem coloca a igreja em ordem é a ordem da igreja. Pastor com seus diáconos. Agora, quando estamos falando de um apóstolo, é um homem que é nativo. Ele sabe colocar as coisas em ordem. Qual? Na palavra que o profeta deixou. Amém. O profeta revela, ele não deixa as coisas em ordem. Não. Ele dá a sua mensagem e vai embora. Agora o apóstolo é o ordenador. Não é o pastor, ele é o alimentador. Não é o evangelista. Ele traz uma mensagem. Mas o apóstolo, ele é nativo, não pode ser um estrangeiro. Isso o irmão Brando na mensagem à Arca, parágrafo 28 e 29. Ele diz que ele tem que ser nativo. Porque ele conhece o seu povo. Conhece aquele idioma, aqueles costumes. Ele sabe colocar as coisas em seu devido lugar. Aí tinha que ser um nativo para encontrar Laodiceia 38. Que são os trovões. São as revelações contidas nos 7 selos. Aleluia. O novo nome, B-R-A-N-H-M, perfeição, brana. Teve alguém para trazer esses móveis e colocar todos nos seus devidos lugares. Perfeito. Amém. Para pronunciar o novo nome. Amém. Porque o irmão Brano não pronunciou, soletrou. Nunca ouvimos ele pronunciando, mas soletrando. Porque haveria alguém que viria um dia para trazer essa coisa à tona. Aleluia. Amém. Parágrafo 233, cura divina. Eu não estarei em outra geração. Eu não tenho nada para julgá-los. Então quem espera a ressurreição do irmão Branda está perdido. Que ele disse que ele não estaria nessa outra geração. Eu não vou ter que suportar o juízo com elas. Mas eu vou ter que suportar o juízo com homens e mulheres que eu vivi com ele. É onde ele conta lá na ressurreição. Quando os meus dias estão terminados e eu fiz o meu melhor. Se eu sou servo de Deus, Deus o levantará outro homem no dia em que eu for embora. Para a próxima geração a vir, ele terá um homem lá. Quando essa geração vem à tona. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora Deus, ele faz coisas às vezes que não cabe dentro da mente humana. Não. Deus estava trabalhando na Inglaterra. O resto do mundo estava em trevas, perdido. Deus trabalhou na Alemanha com Lutero. Só aquela luz ali. O resto do mundo estava perdido. Deus só estava trabalhando só na Alemanha. Só com aquelas 95 teses de Lutero. Deus passou a trabalhar com John Wesley. Deus trabalhou com William Branham nos Estados Unidos da América. Aí nós vemos a condição que estava o mundo quando o irmão Branham foi às nações. 7 vezes. Que condição estava o mundo? Os missionários decepcionados, como o falecido T.L. Osborne, desafiado pelos feiticeiros. O evangelho sendo desafiado. Jesus sendo desafiado. Então ele foi às nações e desafiou as suas seitas. Mas voltou para os Estados Unidos, porque tinha que ser pregado. A revelação dos selos era ali, para o povo americano. Então Deus veio e falou em inglês. Foi traduzido para nós.
gentil. O que é que nós tínhamos aqui? Unicidade, trindade, dualidade, movimentos pentecostais. Nós tínhamos aqui na América Latina. Mas o irmão Brana disse que não na sua geração, mas em outra, Deus teria um homem. Agora, isso não cabe dentro da mente carnal. Não. Isso aqui não cabe dentro de uma mente carnal. Tem que ser espiritual. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. 2014, o mundo estará no Brasil. Todas as nações do mundo. No ano 33, todas as nações estavam em Jerusalém. Deus ia falar ali. Uma mensagem de 15 minutos. Eles vieram para uma festa religiosa. Hoje é uma festa mundana. Que a religião faz parte também dela. A Copa do Mundo. Brasil. O Brasil está na boca de todas as nações. De todos os presidentes. Porque é a maior festa da terra. Ganha até do carnaval. Eles veem exatamente aonde está o Eliseu. Onde está a mensagem. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está trazendo todo mundo no ano de 2014 no Brasil. Amém, Jesus. Claro que nós vamos ter as nossas batalhas internas. Porque isso não cabe dentro de uma mente carnal. Podia descrever, falar muitas coisas. Se nós falássemos sobre o filho do irmão Brana, ia caber. Porque tem uma porção de parágrafo que fala sobre ele, o irmão Brana falando sobre ele. Não é uma crítica destrutiva que estou fazendo. Mas se estivéssemos falando, todos os joselitas estariam aqui nessa noite. Se estivéssemos falando sobre Phoenix, irmão Bernie Garcia, isso ia caber na mente de muitos. Porque é dos Estados Unidos. Conheceu William Brana? O povo gosta do passado. O povo gosta da história. E Satanás faz você saber tudo que Jesus fez lá atrás. E ainda te conta algumas coisas que vai acontecer no futuro. Mas faz você ignorar o que ele está fazendo agora. Então disse o irmão Brana, para nós terminarmos, que nós não vamos conseguir, que um homem, vamos ler, é curtinho, certo homem estava, o Sr. King, quantos recordam? R.A. King, que costumava vir aqui até aqui, ele disse, eu estava construindo um barco lá em cima, em certa vez. Ele disse, agora, irmão Brana, construa você aquele barco de acordo com suas próprias especificações. Agora, nós temos mensagens, parágrafo, para aquilo que pregamos. Então, irmão Brana, vamos construir o barco de acordo com as suas especificações. Disse, eu estava construindo, certo homem estava construindo um barco certa vez, e um rapaz veio e disse, você deve cortar essas amoradas desta maneira. Bem, ele tentou aquilo daquela maneira. Você está cortando errado. Você deveria cortar daquele jeitinho ali. O outro disse, você deve fazer isso dessa maneira. Tudo mais, as vigias e tudo mais, o barco deve ser dessa maneira. E a proa deve ser dessa maneira, e a parte superior, e a popa, e o leme. Você está vendo
quer fazer uma coisa sem planta, sem modelo, sem liderança. E um disse, não, o Brom Branham ele vai andar nesse caminho mais uma vez. Está aqui escrito aqui. Ó. Não, eu andarei nesse caminho uma vez, mas outros, não. Olha, aquele homem andou com o irmão Branham. Ele até gramaticou as eras. E ele disse que o pai é um e o filho é outro. E nós construindo o barco. Né? Nós botando isso dentro do coração do povo. Nós estamos lendo entre linhas aqui. O Leme, e ele disse que quando ele terminou, era a coisa de aparência mais horrível. Hein? Que ele jamais havia visto. Ele disse que simplesmente tomou o barco e o colocou no fundo do quintal. Começou a trabalhar com o seu serrote. Então, tem muitas igrejas aí que já estão no fundo do quintal. É coisa de fundo de quintal mesmo. Não importa quão belo, quão bonito seja. O altar de Caim foi dessa forma. Tem que ter sangue, tem que ter revelação. Tem que ter grito de morte. Que foi assim o altar de Abel. As pessoas dizem agora sim, agora vem essa mensagem de um só homem. Já estou idolatrando o pastor Osmar. Pelo contrário, tem que tirar os olhos dele. Tem que tirar os olhos de branco. Mas Deus trabalhou, foi com ele. Amém. É verdade. Mas você não deve adorar ele. Não deve adorar Brahma. Você tem que adorar Cristo. Amém. Né? Nós estamos montando o quebra-cabeça. Amém? Nós estamos montando o quebra-cabeça. Quem trouxe foi ele. Não devia adorar Moisés. Mas quem tinha a planta do tabernáculo era ele. Ele que sabia. Ele que tinha visto lá no monte. Ninguém sabia nada sobre a era que tinha terminado. Sobre os trovões que tinha sido revelado. A planta estava dentro do coração dele. Quando ele abriu a boca, aí logo alguém disse, não tem que ser dessa forma. Olha esse barco aqui como é que ficou. Só que ele não ouve opinião de terceiro. E não deve ouvir mesmo. Ele disse que simplesmente tomou o barco e colocou no fundo do quintal. Então, começou a trabalhar com o seu serrote fazendo outro. E disse, alguém ia passando e dizia, esta é a maneira que você deve construir isto. E disse, aquele outro foi construído com as instruções de terceiro e está lá no fundo do quintal. Está vendo aquele lá? Está vendo aquele de Curitiba lá? Foi construído assim. Né? Aí veio aquele que andou com o irmão Branham e disse, não, ele vai voltar mesmo. Aí vai ser assim, vai ser no avião. E veio outro de Phoenix. Cada um deu uma ideia. Aí as tábuas não deram certo. Aí veio de Porto Rico. Aí Deus teve que levantar alguém para poder construir o barco. Porque a igreja já não tinha mais mensagem. O avivamento tinha apagado. Irmão Branham mesmo disse, terminou. Mas a noiva tinha que ter o seu avivamento. E o avivamento da noiva está nos trovões. E ele disse, olha, está vendo aquele de lá? Foi construído com as instruções de terceiro. Está lá no fundo do quintal. Estou construindo este aqui de acordo com a maneira que eu penso que ele deve ser construído. Como é que ele deve ser construído? O último eleito já entrou para revelar. Cordeiro saiu do trono. O novo nome, BRANHM, perfeição Brana. Ele tem que ser construído com os trovões revelados. Apocalipse 10, 8 a 11. É dessa forma que ele está sendo construído. Amém. Aí como alguém vem de fora querendo dar ideia. Amém. Não foi dada a planta a ele. Ele tem só que
sabia como fazer. Jesus não deu explicação. Em João 6,53, que no comer da minha carne, no beber do meu sangue, não tem vida. Ele não deu. A explicação estava mais adiante. Quando a palavra manifestasse em Paulo, ali estaria a explicação de tudo. Nem Pedro sabia explicar aquilo. Não era para ele. Pedro somente abriu a porta para judeus, samaritanos e gentios. Somente abriu a porta. A chave estava com ele. Mas de repente, o homem que tinha a chave foi repreendido por São Paulo. E não tinha mais a chave, estava na mão de Paulo. Deus disse para o William Branham, não conte. A terceira puxada você não conte, porque você contou a primeira e a segunda e deu essa confusão. Não diga a ninguém. Irmão Branham diz, no momento que você fala, o diabo ouve. Aí ele sai personificando. Porque foi só no momento que foi pregado, Cordeiro saiu do trono. Você já viu como está cheio de personificação aí? Está cheio de gente dizendo que ele crê no novo nome também. Que aquele Cordeiro saiu do trono. Tem gente que está encontrando até o irmão Branham. A coisa está virando até meio espírita. Mas foi só contar. Você viu só? O único problema que Satanás tem é com o homem. O restante da mensagem ele não está tendo mais problema. É com o homem. O problema dele nos dias de Branham era com Branham. As pessoas diziam, não, mas esse é um homem bom mesmo. É um homem, a mensagem dele é tremenda. Mas ele parece que ele está se fazendo um profeta diante de Deus. E disse, foi 10 mil amigos meus que foram embora. Aí vem um tempo que o homem que se para pela palavra tem que ser abandonado, desprezado. Isso aconteceu com Paulo, com Wesley, com William Branham. E isso tem que acontecer com o pastor Osmar Rodrigues Costa. Amém. Poucos estarão ao seu lado. É verdade. Porque é um homem chamado por Deus. Se não é, ele vai continuar na popularidade. Com a multidão. Mas como é, terá o desprezo. São Paulo disse, no meio de vós mesmo, se levantarão lobos vorazes, que não perdoarão o rebanho. Moisés também disse isto. Ele disse, eu sei que depois da minha partida, muitos de vocês vão se desviar dessa lei, vocês vão seguir a ídolos. Eu sei disso. Paulo também sabia. William Branham sabia. Cristo é o mistério de Deus revelado. Nós chegamos no tempo da esposa. Ela tem um ministério. O ministério da hora. Deus está realmente trovejando e falando. Você pensa que isso aqui vai crescer? Vai se encher? Não. Aqui só vai ter coisas de valor. É bem poucas coisas de valores. Não é multidão. Vai ficar de uma forma que as pessoas olharão e desprezarão. Vai olhar. Não foi assim que Demas fez? Coitado de Paulo. Acho que não vou continuar com ele, não. Não, vou para a igreja do fulano lá. E ele era um homem de posição, sua família era uma família rica. E agora Paulo ali, nada. Só pergaminho, só livro. E uma capa velha. Traz a capa também, está fazendo frio, traz os livros. Ele não disse assim, ó, traga a igreja junto. Não tinha. Era só Timóteo, Tito, Filemão.
Um que ele ganhou na prisão. Isso não traz os livros. Escrevendo com dificuldade. Vai lá, leva a igreja de Laodiceia. Leva isso aqui lá. Tessalônica, para Éfeso. Leva essas cartas. Leia lá para eles lá. Né? Você chega lá e lê aquilo que eu escrevi. Aí Timóteo era obediente. Aí os homens hoje acham que tem mensagem. Pega o CD, tá completo ali. Dá o CD, não fala nada. Se você falar, vai atrapalhar. Vai deixar o povo em dúvida ainda. Dá o CD. De graça. Paulo era os livros, era pele, tentou o que escrevia. Madeira. Lê essa palavra. Já pensou? Tudo posso naquele que me fortalece. Só aquilo ali. Para alguém perseguido, angustiado. Espera aí, tem aqui escritos em São Paulo aqui. Timóteo está pregando lá, está escrevendo aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Alguém, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Indo para a fogueira, indo sendo comido por leões, tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas os nicolaítas, nós também temos mensagem. Amém. Os nicolaítas, o espírito de Janes e Jambre, nós também temos nosso CD também. Não tem nada. Não serviu. Eles não foram martirizados, os nicolaítas. Os da doutrina de Balaão não foram martirizados. Não foram perseguidos. Eles se uniram à coisa. Você pensa que não virá uma perseguição grande? Começa aqui dentro. Eu creio. Com a palavra. Eles estão tentando montar o quebra-cabeça. Aí quando chega num só homem, eles... o só homem é só irmão Branham. Aí escutamos ele. O povo de Porto Alegre está escutando até hoje. Faz anos que eles estão escutando lá. Se não fosse o CD, irmão Aracilino, não tinha saído. Era Aracilino, né? Que partiu, não tinha saído de lá, não. Se fosse o CD, irmão Celso. Não sei onde é que estava. Porque ele não ia acompanhar mais os outros, não. Ele acompanhou o melhor grupo, que era o que eu estava. E não prestava ainda, não era bom. Me acompanhou na denominação, né? E veio na mensagem junto, né? Se não fosse CD. O CD é de quem? Do único homem. Gente, Satanás não pode ficar de braço cruzado numa hora dessa. Mombrana disse, vocês ficam unidos, juntos, porque Satanás não vai permitir que essa coisa, ele não vai permitir que isso ande, mas vocês se mantenham juntos. É a maneira de vencer. Juntos, na mesma fé. Não é que é junto para comer churrasco, bolo, não, é na mesma fé. Não é só companheirismo, mas unidade. Unidade de fé. Nós já temos aqui o quebra-cabeça montado, não tem que mexer em peça nenhuma mais, gente. Aí você vai mexer, depois você não sabe botar no lugar, aí vai ter que escutar CD escondido. Vamos ver onde é que diz aí, botar no lugar. O pessoal está fazendo isso. E escutaram que o sétimo selo era Branham. Eu estava escutando um grande pregador do Brasil, o sétimo selo é Branham. Eu disse, tá. Antigamente você recolheu o CD da sua igreja e mandou para Franca. Agora você está pregando aí. Você sabe que uma obra de um artista é cara, né? Não coloca na Galeria das Artes. Aquela foto de Hoffmann e muitas outras pinturas, né? Nem foto, é pintura. É caríssimo, vale milhões. Mas se você tirar uma xerox, vale 10 centavos.
É a mesma coisa, gente. Só que não é original, 10 centavos. Quanto é para tirar xerox? Vale milhões. E para tirar xerox, 10 centavos. O que nós estamos vendo hoje é xerox. 10 centavos, tá, Serginho? 20 centavos. É verdade. E original, isso é caro. Vai comprar remédio? A gente sempre diz, não tem o genérico? Não, primeiro o farmacêutico vem com o original. Quanto é que é? Esse aqui está 150. Mas acho que... Não, mas espera aí, tem um outro aqui. Tem aqui o genérico, 98. Não, mas não vai. Não, vem cá, tem o similar, que não foi testado. O genérico não passou por um testezinho. Agora o original é testado. Agora o similar não tem não. É uma xerox. Quanto é que é o similar? É 20 e faz por 15. Isso já faz tempo que está na prateleira mesmo. É remédio. E a pessoa toma de sal, saiu a dor de cabeça. Aí voltou de novo. Hoje nós temos a terceira etapa, similar, genérica e original. Amém. Amém. A similar, a genérica, a composição é a mesma. Só que o teste, o similar nem faz teste, né? Mas o genérico faz. O teste para o original é forte, né? Ela é testado aquele remédio. E, na verdade, todo mundo quer comprar o mais barato. Ninguém está se preocupando com a cura. Ninguém quer se preocupar com a saúde. Mas quando você se preocupa com a saúde, você vai comprar o melhor. Quando você preocupa-se com a vida eterna, com o rapto, você vai procurar o melhor. Amém. Vamos ficar de pé? O melhor. Aquele que foi testado, provado. Graças a Deus. Vamos terminando aqui. Mas quando você vê a Escritura se encaixando com a Escritura, formando uma continuidade constante, onde se juntam as Escrituras, onde essa Escritura para, essa outra aqui vem e se encaixa e retrata todo o quadro. É como montar um quebra-cabeça, se encaixando com a Escritura, formando uma continuidade constante onde se junta as Escrituras, onde essa Escritura para. Não há nada mais que possa se ajustar àquilo. Então você começa a ter o quadro ajustado. Aí você vê tudo ajustado, tudo em seu... Você vê o rosto de Cristo ali, montado. Não tente desmontar, né? Não tente. Deixe ali, como já foi montado, como já foi pregado. É só dar continuidade. É só dar continuidade. Amém. Alguém me disse hoje pela internet: vocês estão seguindo um homem morto. Essa pessoa é de um outro país. Eu coloquei uma mensagem que eu copiei da Voz de Deus e eu disse: e Paulo, Pedro, João, vocês seguem eles. E eles morreram, estão mortos. Essa pessoa me escreveu em inglês, eu respondi em inglês para ele. Eu disse: eles estão mortos também. Tá? Que eles querem te criticar. Você está seguindo um homem morto. Mas todos os mensageiros morreram. Nós seguimos sempre Cristo em um homem. Amém. Temos que ter o discernimento de saber onde que ele está falando, através de quem.
Amém. Amém. Tá encaixando, tudo está encaixando. Amém. É verdade. Amém. Né? Não tem como botar mais nada aqui no quebra-cabeça. Verdade. Né? As peças, não vai faltar e não vai sobrar. A matemática de Deus, disse o irmão Breno, é perfeita. Né? Ele disse, se você não conhece ela, não colocar as peças nos seus devidos lugares, você vai pescar peixe no deserto. Aí você vai botar o anzol lá, tendo miragens, né? Botar a vaca pastando em cima da árvore. É o que as pessoas fazem hoje. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por essa hora, pelo alimento que é a tua palavra, pelos teus filhos que estão reunidos aqui. Abençoa-nos, Senhor Deus, nesse momento que vamos ter de ceia. Ajuda-nos e nos dê graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Enquanto estamos em pé, Deus abençoe os irmãos, irmãs e irmãos que estão aqui. Semana mesmo a gente estava em São Paulo, em Campo Limpo Paulista, com o pastor Osmar, eu e o irmão Rogério estivemos ali, e dali fomos a Mogi das Cruzes. Um pastor chamado irmão Sinival escutou um CD apenas, e ele era da outra terceira etapa genérica. Escutou o CD da terceira etapa original, disse para o pastor que dava assistência para ele era apenas um obreiro, que se o senhor vem aqui só para despedir da gente, nós já encontramos já o homem e a mensagem, o novo nome que vocês nunca falaram para nós, daqui. Eles foram lá, tentaram o irmão, mas o irmão já tinha se alimentado bem, sabe? E tivemos lá com ele, foi um tempo maravilhoso, sabe? O 26, verso 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é meu corpo. Tomando o cálice e dando graça, deu-lo dizendo, bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Deus assim vos abençoe. Cadê a bacia com água? Foi buscar?